Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é domingo, dia 14 de dezembro. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar e conversar sobre o nosso glorioso, mas antes, deixa eu dar um recado aqui para vocês novamente. Hoje, domingo, vai ter live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Então, tudo que for saindo aí durante o dia, neste domingão, 4 horas, a gente vai estar aqui ao vivo, trocando uma ideia sobre tudo que está acontecendo nos bastidores do Botafogo. Nesse conteúdo de agora, eu quero conversar sobre a proposta que o Botafogo fez pelo volante do São Paulo, o Pablo Maia. Então, o Botafogo tem interesse em 2 jogadores do São Paulo, além do zagueiro Ferrarese, o volante Pablo Maia, tá? O Danilo, volante do Botafogo, que acabou de chegar, está muito cobiçado no mercado da bola, até mesmo aí no mercado europeu, e talvez o Danilo não fique para a próxima temporada, dependendo da proposta que for chegar para o Botafogo. E para a gente fechar, atualizações aí sobre Tiquinho Soares. A princípio, ele não vem para o Botafogo, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo, é muito importante para o crescimento do canal. E participe da live hoje, daquele jeitinho que a gente gosta, live polêmica com todos os assuntos envolvendo o nosso Botafogo, já que a gente está aqui para dar as nossas opiniões. Olha, deixa eu trazer informações envolvendo Botafogo e São Paulo. Informação do jornalista André Hernan: vai acontecer na próxima quarta-feira agora uma reunião entre os 2 clubes para definir tudo o que está acontecendo no mercado da bola. O Botafogo, ele tem interesse em 2 jogadores do São Paulo. O primeiro, vocês já sabem, que é o zagueiro venezuelano, o Ferrarese, e o André Hernan está dizendo que a situação do Ferrarese é um pouco mais fácil, porque o São Paulo aceita um empréstimo com uma opção de compra, então está um pouco avançado. Já a situação, deixa eu botar na tela para vocês agora, porque o Botafogo também fez proposta por esse jogador de São Paulo, o volante Pablo Maia, ele que tem 23 anos de idade, e o Botafogo também tem interesse nesse jogador. Volta para cá. Ferrarese, Pablo Maia, vai ter uma reunião quarta-feira entre Botafogo e São Paulo para definir como é que vai ser. Não está descartado trocas de jogadores. Cheguei a falar aqui, o São Paulo tem interesse no Matheus Martins. Saiu informação de que o São Paulo também está pedindo o David Ricardo. Aí não tem condições, né? Você não vai dar o David Ricardo para trazer o Ferrarese. O Pablo Maia, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, eu acho um bom jogador, mas também não vale a pena você dar o David Ricardo pelo Pablo Maia. Então, o Botafogo enviou uma lista de jogadores para o São Paulo analisar, para ver aí se vai trocar jogadores nessas negociações. E também a situação aqui da parte financeira, dinheiro também não está descartado. Olha, falando do Pablo Maia, eu gosto do jogador, tá? E já emendando aí todos os temas, o Pablo Maia é um bom volante, ele tem 23 anos de idade, é um cara bem interessante, jogou muita bola no São Paulo, 2022, 2023, e ano passado, 2024, ele estava muito bem, ele era um dos melhores volantes no Campeonato Brasileiro, até se machucar. Então ele vem sofrendo muitas lesões. Voltou 2025, foi uma temporada um pouco abaixo, mas a gente sabe todos os problemas que o São Paulo está enfrentando. O São Paulo esse ano conviveu com várias lesões, o Pablo Maia é só mais um. As situações nos bastidores do São Paulo não estão fáceis, até mesmo na parte financeira. O São Paulo tem que vender jogador, o São Paulo está precisando de dinheiro. O Pablo Maia é bom jogador. Antes da lesão, era um dos melhores volantes no Campeonato Brasileiro. Mas tem que ver qual o preço, né?
disso tudo, qual vai ser o preço para você trazer o Pablo Maia, qual vai ser o preço para você trazer o Ferrarese. A questão do Ferrarese aqui até parece que eles aceitam um empréstimo com uma opção de compra, e a diretoria do Botafogo tem que analisar isso tudo. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre o Danilo, que pode sair do Botafogo. Se o Botafogo trouxer o Medina, que está na mira, se o Botafogo trouxer o Pablo Maia, eu já fico um pouco mais tranquilo em relação à saída do Danilo. Claro que a gente não quer perder o Danilo, é um jogador de muita qualidade, acabou de chegar no Botafogo, mas o Danilo, ele está despertando interesses de vários clubes, até mesmo na Europa. Então, se o Botafogo perder o Danilo, a gente tem que estar preparado para isso. Se o Botafogo trouxer o Medina, se o Botafogo trouxer o Pablo Maia, eu já fico um pouco mais tranquilo. O Pablo Maia é um jogador que sabe marcar, chuta bem de fora da área, tem um bom passe, uma boa visão de jogo. Tem que ver mesmo só a questão física dele. Ele vem sofrendo com lesões e isso tem que ser avaliado também pelo Botafogo. Já falando do São Paulo e do Medina, o São Paulo também é uma das equipes interessadas no Medina, tá? Então, nesse momento, o Botafogo também disputa com o São Paulo a contratação do Medina, volante lá do Estudiante. Olha, deixa eu falar agora sobre o Danilo. Informação do Wellington Arruda, ele tá muito cobiçado no mercado da bola. O Danilo chegou em julho no Botafogo, são 17 jogos, vem sofrendo com lesões desde quando chegou, 1 gol e 4 assistências. O Danilo pode receber uma proposta em breve, lembrando que, olha a situação, ele chegou em julho, quando foi setembro, o Botafogo já recebeu uma proposta do Fulham da Inglaterra de 191 milhões de reais e o Botafogo recusou porque ele tinha acabado de chegar no clube. Ele chegou em julho, essa proposta do Fulham foi em setembro. Então o Botafogo está ali tentando segurar o Danilo, mas é difícil porque envolve muita grana, o Botafogo precisa fazer caixa e o Botafogo entende que talvez vender o Danilo possa ser um bom negócio para fazer caixa. Lembrando também que o Botafogo pagou no Danilo 147 milhões de reais vindo aí do Nottingham Forest. Ó, fica aí que eu já volto para a gente finalizar. O mercado do Botafogo está muito agitado, tem as propostas também pelo Romão, volante que está na Hungria, Bicalho, que está no Azerbaijão. Botafogo está aí, enviando propostas para vários jogadores. O que foi evoluindo, o Botafogo vai avançando e vai encerrando outras, né? É o método do Botafogo de trabalhar. O Botafogo manda várias propostas no mercado e as que forem saindo primeiro, vai avançando, os outros vão ficando para trás. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Eu vou falar do Tiquinho Soares, que a princípio ele está descartado pelo Botafogo. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês, e vai ter live aqui no canal ainda hoje, domingão, 4 horas da tarde, conto com a audiência de vocês. Olha, pra gente fechar, eu vou botar na tela pra vocês, porque primeiro, o Tiquinho Soares, ontem, ele falou sobre a possível chegada dele de volta ao Botafogo. O Tiquinho falou o seguinte, abre aspas aí pra ele: a idade não quer dizer nada, eu me cuido, eu sei me preparar, sei da minha capacidade e ainda posso render muito. Vamos deixar acontecer. Eu tenho contrato com o Santos, seja a vontade de Deus. Eu tenho carinho enorme pelo Botafogo, todo mundo sabe. Então essas aqui foram as palavras do Tiquinho Soares. Só que as informações é o seguinte, nesse momento, o Tiquinho Soares não vem para o Botafogo, tá descartado. Por quê? O salário é muito alto. Ele recebe 1,5 milhão no Santos. Ele aceita baixar e o Santos também aceita pagar uma parte. Só que de 1,5 milhão vai cair para 1 milhão, vai cair para 600 mil, 700 mil. Então o Botafogo avalia que está muito caro
porque o Tiquinho, a ideia do Botafogo é que o Tiquinho possa ser igual o Marçal. Só que o Marçal recebe 200 mil e é um terceiro reserva. O Tiquinho, ele não vai aceitar receber 200 mil. O Tiquinho vai querer de 500 para cima. E o Botafogo entende que é muito caro para um reserva, um terceiro reserva aqui no Botafogo. Porque o Tiquinho voltando, ele não vai ser titular. Ele vai ser reserva ou um terceiro reserva. Vai ser muito parecido com o que é o Marçal. Só que, né, o Tiquinho nunca vai aceitar receber o que o Marçal recebe no Botafogo. O Tiquinho, ele vem de 2 temporadas muito ruins. 2024 com a camisa do Botafogo, a temporada foi ruim. 2025 no Santos, a temporada também é ruim. Então o Botafogo sabe que ele, além de estar 2 anos mais velho, ele vem de 2 temporadas ruins. Eu já falei aqui no canal ontem, repito, não tenho raiva do Tiquinho. 2023, para mim, eu tenho mais raiva do sistema defensivo do que propriamente do meio para frente, mas a gente tem que tocar em alguns pontos. Por exemplo, o Tiquinho Soares e o Eduardo, naquele time de 2023, eu não concordo ficar chamando o Tiquinho de pipoqueiro, eu não concordo, eu tenho respeito, eu tenho gratidão pelo Tiquinho, mas se a gente pegar aquele Botafogo da pipocada de 2023, por que o Botafogo começa a tomar muitos gols também? Porque o Eduardo e o Tiquinho Soares naquele time eram menos 2 jogadores marcando. E os adversários descobriram isso. E lá atrás, a galera começou a entregar, né? O Perry, o Cuesta, o Adrielson, o Di Plácido, o Hugo. Então, a galera lá atrás entregando, e lá na frente você tinha o Eduardo e o Tiquinho, que não fazia pressão nenhuma. O Arthur Jorge, quando chega no Botafogo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Arthur Jorge, quando ele chega no Botafogo, a primeira coisa que ele faz, em 2024, ele tira o Eduardo e bota o Savarino. Ele tira o Tiquinho e bota o Igor Jesus. Porque o Arthur Jorge, ele sabia que o Eduardo e o Tiquinho eram menos 2 jogadores para ajudar a marcar. Porque, gente, quando a gente fala de marcação, a gente fala muito do sistema defensivo, dos volantes, dos zagueiros, dos laterais, mas essa marcação-pressão, ela tem que começar lá na frente. Os atacantes, principalmente também o centroavante, os meias, eles têm que ajudar a marcar. E o Tiquinho não consegue fazer isso. E o Tiquinho, ele tá 2 anos mais velho. Eu tô falando isso de 2023, 2024. Agora ele tá mais velho, tá com menos intensidade. Então é muito complicado. Ano passado, o Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, na minha opinião, já cheguei a falar isso aqui no canal diversas vezes, por causa do time titular do Botafogo. Quando entrava Tietê, quando entrava Eduardo, quando entrava Tiquinho Soares, o rendimento do time caía muito. Tirando ali os laterais, o Matheus Martins, que fez umas boas partidas, quando o Botafogo ano passado precisava dos titulares, o rendimento dos reservas, o rendimento caía muito. Principalmente com as entradas do Tietê, do Eduardo e do Tiquinho. Vou dar um exemplo. Botafogo e Peñarol, semifinal da Libertadores, o jogo de volta. A gente ganha no Newton Santos por 5-0 e a gente passa sufoco no jogo de volta. O Tiquinho, naquela partida, ele foi titular. Ele não conseguiu segurar uma bola. O Botafogo quase se complica contra o Peñarol. O Tiquinho não conseguia segurar uma bola lá na frente. Isso eu tô falando do ano passado, hein? Contra o Peñarol, jogo de volta da semifinal. No começo do jogo ali teve um pênalti em cima dele, para não ser injusto. A gente tem que lembrar que nesse jogo contra o Peñarol teve um pênalti em cima do Tiquinho, mas ele não conseguia segurar uma bola, cara. Os reservas entravam e o Botafogo caía muito o rendimento. Então é muito complicado, porque eu vejo muita gente falando também, traz o Tiquinho para ele fazer um trabalho físico, para ele voltar a ser o que era. Gente, trabalho físico leva tempo, não é tão simples. O resultado demora um pouquinho, não é tão rápido. Ah, vai fazer um trabalho físico e já tá 100%. Não, isso demora um pouco. Então, talvez eu prefiro... Falei isso aqui ontem do Ricardo Matias, centroavante do Internacional.
novo, bom de bola, terminou a temporada voando, o Internacional tá precisando vender jogadores para fazer dinheiro. Eu talvez prefiro ir no mercado, trazer um jovem, um cara para marcar pressão lá na frente. Vou dar um outro exemplo aqui. O Pedro no Flamengo, ele foi barrado pelo Felipe Luiz porque ele não marcava pressão lá na frente. O Felipe Luiz reclamou isso do Pedro, que é um dos melhores centroavantes do Brasil. A galera pede na seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo. O Felipe Luiz falou, cara, como é que eu vou botar um centroavante que não marca pressão? Depois o Pedro volta para o time titular e ele melhora nisso. Você vê que o Pedro agora tá correndo lá na frente, trombando, atrapalhando. O Arthur Cabral faz muito isso. A galera reclama do Arthur Cabral, mas se você pegar ele jogando, ele tá sempre lá na frente, correndo, trombando, sufocando. O Arthur Cabral, ele consegue fazer isso. O Tiquinho já não consegue. Então, eu prefiro ir no mercado, trazer um centroavante, porque hoje você precisa ter um Igor Jesus. É difícil encontrar, mas você precisa ter um centroavante ali com fôlego para correr os 90 minutos, pelo menos. Essa é a minha opinião. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom domingo. Hoje ainda tem live, 4 horas da tarde, nesse domingão. Aguardo vocês, aí a gente conversa com mais calma sobre esses temas. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.